A decisão do Superior Tribunal Federal de descriminalização do porte de maconha gerou muitas dúvidas e tem gente que está achando que a droga foi legalizada. Está a maior polêmica. A repórter Lara Linhares foi para a estação da APA e conversou com algumas pessoas para saber o que elas acham e pensam sobre o assunto. Tem a reportagem, depois eu converso aqui no estúdio do Dr. Gamil Fepel sobre isso aí. Eu sei que é uma polêmica danada, muita gente acha que a droga está totalmente legalizada e ele vai explicar tudo para a gente. Reportagem no ar, depois o estúdio aqui comigo, Dr. Gamil. Após 9 anos, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento para a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar ou transportar até 40 gramas da droga ou 6 plantas fêmeas de cannabis para uso pessoal. A decisão não legaliza o porte de maconha, mas as consequências passam a ser de natureza administrativa e não penal. A gente veio conversar com as pessoas para saber se elas estão entendendo direitinho essa decisão do STF e qual é a opinião delas sobre esse assunto. Descriminalizou o porte de maconha, mas não legalizou. Você sabe a diferença entre os dois? Rapaz, na verdade não muito, mas eu tenho uma mente, né? Acho que tipo assim, pode usar ali, né? Mas não pode, né? Na sua opinião, pode o que agora com essa decisão? Só repete aqui. Rapaz, eu acho que na verdade quem usa vai ficar usando normalmente na rua, né? Vai querer, tipo, achar que é normal, igual um cigarro, né? Fumar um cigarrozinho normal. Na minha visão, eu acho que eles vão achar que é isso, né? Vai usar na rua normalmente, vai vender em bares, restaurantes. Qualquer quantidade de maconha? Na quantidade liberada. Já é usado, né? E por que tem que ser discriminado? Se o uso já existe, já é uma coisa que é usada normalmente. Então eu acho que, não acho que seja algo que tenha que ser discriminado, não. Foi legalizado isso e super eu acho um absurdo, porque é coisa que faz mal. E tipo, uma pessoa vê uma pessoa na rua usando, aí isso já vai passando de geração em geração. E você acha que vai poder usar na rua? É normal. Tá dizendo que você pode tanto você usar a droga, quanto você pode também trazer para dentro de casa para dar para seu filho também poder usar, né? Tem duas vertentes, né? Porque ele também alimenta o tráfico, né? Mas esse tráfico já é alimentado, né? Então, não acho que vai ter muita mudança nisso aí, não. Eu acho que vai ser benéfico. Conversando com as pessoas, já deu para perceber que muita gente ainda não está entendendo bem o que quer dizer essa decisão do Supremo Tribunal Federal. De janeiro a maio deste ano, na Bahia, foram feitas quase 1.000 apreensões de maconha, que representa uma redução de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lara, mas todo mundo vai entender a partir de agora, porque ele está aqui comigo, vai bater um papo, que é o Dr. Gamil. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, professor. Tá? Eu quem agradeço, eu quem agradeço. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos explicar para esse povo que tem muita dúvida quando a gente acaba de ver. As pessoas estão entendendo tudo errado. Algumas pessoas sabem, claro, mas até a partir do momento que é divulgado de maneira errada por alguns comunicadores, digamos assim, o povo na rua está entendendo tudo errado. Explica para a gente, doutor Gamil, o que de fato aconteceu com essa decisão do STF. Bem, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que não foi legalizado o comércio, a venda de substância entorpecente no Brasil. Então, a venda, o comércio continua sendo crime, é um crime equiparado, hediondo, previsto no artigo 33 da Lei 11.343. O que o Supremo analisou foi o artigo 28. E mesmo para esse artigo 28, o que o Supremo definiu foi portar substância para consumo pessoal não vai ter mais tratamento de direito criminal. Isso é um ilícito de natureza administrativa, mas não é um ilícito de natureza criminal. Talvez o ponto que gerou a maior polêmica foi buscar um critério objetivo para distinguir o portar para consumo do ato de traficância. E aí o Supremo vem e diz, e aqui vem uma observação muito importante, Casimiro, o Supremo diz o seguinte, que até 40 gramas ou até 6 plantas fêmea, há uma presunção relativa de ser para consumo. E eu quero enfatizar esse ponto, a presunção é relativa. O que é que isso quer dizer? Havendo prova em sentido diferente, havendo prova em sentido diverso, pode ser afastado esse julgamento, pode ser afastado o entendimento desse julgamento e pode ser considerado, mesmo abaixo dos 40 gramas, mesmo abaixo desta quantidade,
pode ser considerado que é a prática de tráfico, sim. Então, ainda é necessário uma certa cautela. Como, só interrompendo para entender direito, mesmo abaixo de 40 gramas pode ser configurado que é tráfico, como? De que maneira vai se configurar que é tráfico e não se houver pessoal? Outros elementos objetivos de convicção, como, por exemplo, a apreensão de uma balança de precisão, a apreensão de anotações que indiquem que aquilo ali é para comércio. Então, esse é um ponto fundamental. A presunção é relativa, não é uma presunção absoluta. E da mesma forma que a gente vai, a gente volta, pelo seguinte, mesmo acima de 40 gramas, ainda que seja acima de 40 gramas, o Supremo diz que não está afastado o que é para consumo, mas que vai ter de ser analisada a circunstância do caso concreto. Então, ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo e propalando por aí, não está legalizado a venda de substância entorpecente no Brasil. A decisão do 635-654, que é o número do precedente, ela diz respeito à maconha, porque o precedente que chegou ao Supremo é relacionado à maconha, ela não se relaciona a outras drogas ilícitas. Então, é necessário cautela. Também é necessário aguardar a resolução do CNJ a respeito da abordagem policial que vai poder ser feita. Tá? Então, hoje, né, ao contrário do que algumas pessoas poderiam imaginar, as autoridades policiais, os policiais ainda podem conduzir até a delegacia de polícia, né? Ainda poderá haver condução, o que não vai acontecer a partir do momento que a ata do julgamento for publicada, o que não vai mais acontecer é o auto de prisão em flagrante e nem tampouco a lavratura de termo circunstancial. Agora, doutor, muita gente questiona justamente essa posição no momento da prisão e da decisão judicial, de que as pessoas, juízes, enfim, as pessoas responsáveis por isso possam tomar posições pessoais diante da pessoa presa. Como é que essa pessoa pode se defender disso? Veja, o que o Supremo buscou foi justamente buscar um grau de certeza maior, né? Essa polêmica, Casimiro, ela já existe hoje, né? A distinção no caso concreto entre o 28, que é o portar para consumo, e o ato de traficância, que é o 33, ela já existe hoje. O que o Supremo buscou foi buscar parâmetros minimamente objetivos para distinguir a figura do portar para consumo da figura do ato de traficância. Isso já está definido. Tem outra questão que muita gente fica sem entender. Já está definido tudo, os 40 gramas, toda essa decisão do STF, já foi batido o martelo, porque tem um embate entre o judiciário e o legislativo ainda, né? No mesmíssimo dia em que se formou maioria no plenário do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, colocou em tramitação uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2023. Essa proposta de emenda à Constituição já tinha passado pelo Senado, né? Por se tratar de uma PEC, ela não seguirá, se aprovada for, para a sanção do presidente da República, e é uma espécie de resposta que o Poder Legislativo está dando à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em relação a essa matéria, é importante que se diga, não é a primeira vez que acontece. Quando o Supremo, nos idos de 2005 ou 2006, entendeu que o tráfico de drogas, que para o tráfico de drogas era possível a aplicação de penas alternativas, foi exatamente aí que a Câmara dos Deputados aprovou a Lei 11.343. É uma matéria polêmica, bastante, eu diria, com pontos bastante divergentes, né? E que, volta e meia, isso acontece. Existe uma decisão jurisprudencial, uma decisão da Justiça, e a Câmara dos Deputados, o Senado, entende de uma forma diferente e aí propõe uma solução diversa. A gente vive num país polarizado, como sabemos, e a ala mais conservadora está tocando o pau nessa decisão do Supremo, fala que é uma porta de entrada para outras drogas, enfim, que isso vai abrir precedente para que o povo saia realmente fumando nas ruas, até de uma maneira, digamos assim, ignorante no sentido etimológico da palavra. Como é que o senhor vê esse tipo de posição das pessoas que falam isso, que é uma porta de entrada para a legalização de cocaína, de crack, que é um absurdo, que isso fere a tradição da família brasileira, que adolescente vai pegar e vai passar a fumar maconha, que vai incentivar o consumo da droga? Casimiro, veja, todas as pessoas têm as suas reservas morais e a sua forma de pensar, né? Quando a gente trabalha com técnica, quando a gente trabalha com ciência, quando a gente trabalha com leis, né, a gente não pode ficar externando as nossas convicções de ordem pessoal, né? Eu vejo que existem, e aqui eu não estou fazendo uma ode, nem uma apologia, nem estou defendendo, né, qualquer tipo de substância ilícita, mas eu vejo que há substâncias, drogas que são lícitas, que são comercializadas, e nem por isso a maioria das pessoas usa, né? Por exemplo, tabaco é uma droga lícita, né, que é comercializada,
e a maioria das pessoas não usa, não faz uso dessa substância. Mas eu insisto, né, aproveitando aqui a sua extraordinária audiência, a sua estrepitosa audiência, é necessário cautela, é necessário aguardar a publicação da ata de julgamento desse recurso, é necessário aguardar a resolução do CNJ, que vai definir a forma de abordagem policial. Você tem uma audiência muito grande, queria aproveitar a sua audiência para convidar as pessoas. No dia 10 agora de julho, às 20 horas, nós vamos ter uma aula pública voltada para a preparação do concurso para agente penitenciário, para a Polícia Penal na Bahia. É um concurso que exige nível médio, então eu vi aí o anúncio de alguns empregos. Né? Quem quer a estabilidade do serviço público tendo nível médio, dia 10 de julho às 20 horas, @múltipla difusão, nosso Instagram, 3341-1774, se inscrevam à aula pública voltada para esse concurso. Repita aí, por favor, @múltipla difusão, 3341-1774. Vai estar no Aratum, né, as informações, vai publicar tudo certinho, então você está convidado. Essa aula pública dia 10 de julho. 10 de julho, agora, às 20 horas. Né, primeiro, que é 9 dias. Voltando à questão da maconha, a legalização, né? Por outro lado, tem a ala conservadora e pessoas que defendem também, destacam que em países onde a droga foi legalizada, o tráfico reduziu. Como é que o senhor vê esse tipo de raciocínio também? Tecnicamente falando, nós dizemos que o potencial criminógeno de as drogas serem ilícitas faz com que o número de infrações de crimes aumente ainda mais. Traduzindo, né, assim, saindo do juridiquês e indo para o bom português. Existem estudos que demonstram que o fato de as drogas serem ilícitas fazem com que exista uma série de outras infrações, corrupções, homicídio, etc, etc. Porém, diferentemente do que aconteceu em outros países, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Holanda, esta decisão do Supremo não legalizou a venda de substâncias entorpecentes. Então, na Holanda, por exemplo, compra-se maconha em bar, compra-se maconha em farmácia, né? Bolo, lá tem lugar que você vai fumar maconha, tem cafés, né? Você vai fumar. Hoje, no Brasil, a decisão, eu repito, né? Talvez nós estejamos aqui, e é muito importante porque é necessário levar conhecimento para a sociedade civil, mas talvez essencialmente a distinção não seja tão grande quanto as pessoas podem imaginar que foi, né? O Supremo não legalizou a venda de substância entorpecente e é muito importante que isso fique registrado. Agora, doutor Gamil, outro ponto também que eu quero levantar com o senhor é o seguinte: existem no Brasil pessoas que são presas por estarem portando 25 gramas de maconha e na prisão passam a conviver com traficantes poderosos, inclusive chefes de facções, fora o dinheiro que o Estado gasta com essas pessoas. São milhares de pessoas com 25 gramas, 40 gramas, 100 gramas, enfim. O senhor acha que esse tipo de prisão é injusto e que essa lei, caso venha a ser realmente batido o martelo, vai melhorar essa questão? Porque é um dinheiro que o Estado gasta e uma maneira que o pequeno, digamos, usuário tem de entrar em contato com traficantes maiores, bandidos até mais perigosos. O cárcere, o encarceramento, a prisão, ela precisa ser reservada para os casos de absoluta e imperiosa necessidade. É uma forma que degrada direitos humanos, que viola direitos humanos, que é custosa para o Estado, né, que não cumpre as funções que são declaradas. Então, quando se buscam alternativas, quando se buscam outras soluções de controle, que não necessariamente com encarceramento, isso traz uma série de vantagens, uma série de virtudes, né? Foi divulgada uma pesquisa, Casimiro, uma análise que foi feita de que é possível que essa decisão do Supremo impacte na liberdade de 20 mil pessoas. Entre 8 e 20 mil pessoas hoje podem estar encarceradas, tendo sido presas por portarem substância inferior, por portarem maconha em quantidade inferior a 40 gramas. A 40 gramas. Então, de fato, é possível que, a partir daí, isso na política criminal se fala num movimento de minimalismo ou até mesmo de abolicionismo, é necessário que, a partir daí, se veja o cárcere para aqueles casos em que a necessidade é imperiosa. Então, hoje, o tráfico de entorpecentes é considerado crime. É um crime equiparado a hediondo, inclusive. Então, para o grande traficante, para o sujeito que realmente comete atos de corrupção, lavagem de dinheiro, está envolvido com organizações criminosas, não há outra alternativa atualmente que não seja o encarceramento. Assim como não existe outra alternativa ao encarceramento para crimes violentos graves, para homicídio, para latrocínio. Então, não se pode vulgarizar a prisão e não se pode atrair uma clientela e colocar um número absolutamente descomunal de pessoas cumprindo pena privativa de liberdade. Como pai de família, como cidadão, o que o senhor achou dessa decisão do Supremo?
Veja, como pai de família, como cidadão, eu não vejo grandes alardes e grandes preocupações com essa decisão. Eu volto a dizer, os impactos dessa decisão seguramente são muito menores do que as pessoas estão imaginando que de fato ela tem, né? Eu penso que as pessoas devem ser educadas, eu tenho 4 filhos, né? Eu penso que as pessoas devem ser educadas, devem ser formadas para que elas usem ou deixem de usar as coisas com consciência, né? Eu não uso, não tenho nada contra as pessoas que usam, não recrimino quem use, desde que não lesione os direitos dos outros, tá? E procuro dentro da minha casa ensinar aos meus filhos o que eles devem e o que eles não devem fazer. E o senhor seria favorável à legalização também? Eu não seria favorável à legalização da venda de uma forma imediata. Eu penso que existe um grande caminho a percorrer, né? Eu não sou refratário e não sou contrário que haja legalização a curto ou médio prazo, desde que existam outras tantas políticas públicas anteriores a que se faça isso. O simples fato de apertar um botão e legalizar amanhã não vai fazer com que todos os problemas e todas as mazelas deixem de existir. Mas é possível, sim, pensar em algo em torno de 10 ou 15 anos, a pensar com estudos, com políticas públicas de segurança pública, com políticas públicas de educação. É possível, sim, pensar nisso, desde que haja critérios e desde que haja uma política, como nós chamamos, de prevenção primária. O direito penal não é prevenção primária, o direito penal é o que nós chamamos de prevenção terciária. O direito penal é repressão. Muito antes do direito penal, existem outros tantos fatores que fazem com que as pessoas deixem de delinquir. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo, as pessoas que estejam trabalhando aqui, talvez as pessoas tenham tido vontade de praticar crime, talvez até hoje. As pessoas devem ter pensado, eventualmente, em bater em alguém. Por que as pessoas não batem nas outras? É somente por medo da norma penal? Não. É por medo da norma penal também, mas por uma série de outros princípios que configuram o que a gente chama de prevenção primária.